3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo dando certo. O Grêmio segue ganhando depois do jogo de La Plata, porque os adversários empataram e embolaram o grupo. A gente vai conferir a matemática da classificação e também o dia seguinte dessa vitória heróica. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, vamos acompanhar essa jornada épica do Grêmio. Eu conto muito com a sua inscrição, a gente está quase batendo 1 milhão, tem conteúdos todos os dias aqui. Bora? Vamos lá, vamos falar do Grêmio porque, cara, o Day After foi muito legal. Foi muito legal conferir o Brasil inteiro falando e destacando a maior vitória de um brasileiro nessa Libertadores até aqui. O que o Grêmio fez ainda está sendo digerido, ainda está sendo contabilizado, ainda está sendo entendido pelas pessoas. O Estudiantes em La Plata só havia perdido 7 partidas em toda a sua história na Libertadores. Era praticamente impossível ganhar lá, por todo o contexto. Por todo o contexto. Estudiantes, um tetracampeão. Os caras querem muito essa vaga, então queriam eliminar o Grêmio. E se vencessem, eliminavam praticamente o Grêmio da disputa de uma vaga para as oitavas. Tem uma rivalidade Brasil e Argentina. O Grêmio estava desfalcado, tudo conspirava para que o Grêmio voltasse, inclusive, eliminado. Tudo conspirava e é assim que o Grêmio ressurge. Quando tudo conspira para um lado, o Grêmio aponta para o outro. Não tem jeito, gente. É um jeito maluco de ser, de viver, de torcer esse time do Grêmio. E o Grêmio consegue essa vitória no momento mais preciso, porque agora o Grêmio vai ao Chile jogar com o Huachipato, e esse Huachipato que venceu o jogo numa terrível atuação do Grêmio em Porto Alegre, 3 dias depois do título gaúcho, o Grêmio desfocado, sei lá o que aconteceu, achou que venceria de qualquer forma, em 2 sapatadas o Marquezinho aceitou e o Grêmio perdeu por 2-0 em casa. O Grêmio vai ter que buscar pontos fora, sim, pode até não precisar, mas eu acho que se o Grêmio voltar com um empatezinho lá do Chile contra o Huachipato, o Grêmio termina a fase de grupos com 2 jogos em casa. Esse Estudiantes, que não vai ser mole, tá? Não acham que vai ser fácil. Os caras vão ficar mordidos, obviamente, perderam o jogo em casa, eles vão querer ganhar do Grêmio na arena, então não esperem facilidade. Mas o Grêmio venceu o Estudiantes em La Plata, como não vou acreditar que o Grêmio possa vencer em Porto Alegre? E depois do The Strongest, que é um time muito frágil. É um time muito frágil tecnicamente, que inclusive o Grêmio chegou a dar um calor neles na altitude, mas foi com um time completamente descaracterizado, desentrosado, tem altitude, tomou 2-0, mas assim, se o Grêmio fosse com titulares, sei não. E fora da altitude, é muito possível do Grêmio vencer. Então, o Grêmio vai jogar os 2 últimos jogos em casa, tendo a possibilidade de vencer. Por isso que eu acho que um pontinho contra o Huachipato já resolve. O Grêmio teria, ao final disso tudo, 10 pontos. Mas claro que a gente tem que olhar a configuração dos demais, né? E eu tô de olho nos demais. Por quê? Porque o Huachipato e The Strongest empataram no Chile em 0-0. Era tudo que eu queria, pelo menos. Não sei vocês. Porque se o Huachipato ganha, ele dá uma disparada. E aí você fica concorrendo apenas pela segunda vaga. Eu acho mais difícil. Se o The Strongest vence, quem dispara é ele. E ele tem mais jogos na altitude, ele jogou 2 jogos fora de casa, e era muito difícil o The Strongest ganhar fora da altitude. Mas ainda assim, deram trabalho, e perderam um gol no primeiro tempo. Rapaz, olha, quase, hein? Quase, hein? Mas assim, olhando o jogo, os 2 times são sofríveis, de verdade, de verdade. Não é querer zicar, não é querer ser muito clubista aqui, mas os 2 times são sofríveis. Tanto o Huachipato quanto o The Strongest. O Grêmio estava numa jornada muito terrível quando perdeu para o Huachipato em casa. E o The Strongest estava na altitude com moleques. Então não dá para considerar. Esses 2 times só podia ser 0-0, só podia. Mas foi o melhor dos mundos. Porque, repito, o The Strongest jogou 2 fora. Agora ele vai ter 2 em casa e na altitude. Então ele vai tirar ponto dos outros. Então não era legal o The Strongest dar uma disparada, mas beleza, ele é o segundo com 4 pontos.
Agora, o Achipato se ganha e dispara, aí, até pelo The Strongest ter mais jogos em casa, ia ser esse entredevoramento entre The Strongest e Estudiantes e Grêmio. Com o empate, embolou tudo. E a distância do Lanterna, que é o Grêmio, para o Achipato, que é o líder, é de 2 pontos. Tá tudo aberto. Tá todo mundo no jogo. O Grêmio, mais uma vez, depende apenas de si. Por isso que eu acho, segurando o Achipato lá no Chile e depois vencendo os seus jogos, ninguém busca mais. Ninguém busca mais. E o Grêmio pode muito bem ganhar do Achipato lá. É claro que eu quero que ganhe todos os jogos a partir de agora, mas a gente tem que ver o que vai acontecer depois também, né? Por exemplo, na configuração de tabela aqui, será que o Estudiantes vai tirar ponto do The Strongest na Bolívia? Difícil. Bom, se eles empatarem, melhor ainda pra gente. Mas a tendência é uma vitória do The Strongest. Contra o Estudiantes, pela altitude, né? E depois o The Strongest vai receber esse Huachipato, lá na altitude. E aí a tendência é que o The Strongest vença também. Então, o The Strongest pode chegar a 10. A questão é que o Huachipato não vai chegar e nem o Estudiantes. E aí o Grêmio e o The Strongest, eu imagino, vão brigar por essa primeira colocação. Será? E aí quem entraria em segundo, Estudiantes ou Huachipato? Rapaziada, tá tudo aberto, tá tudo indefinido, o Grêmio depende apenas de si, mas repito, foi o melhor dos mundos esse empate. Gente, no dia seguinte tivemos a confirmação que Pedro Jeromel sofreu uma fratura no braço. Ele vai ser operado, não tem previsão de retorno. É uma pena, porque o Jeromel tem contrato só até metade do ano. Dependendo do tempo de recuperação, acho que o Grêmio já vai renovar com ele até o final do ano, aí para que ele possa se despedir em alto nível jogando e quem sabe até levantando mais uma taça, quem sabe? Não falei de qual campeonato, mas esse jogo ele tem alguns ingredientes que, repito, né, a gente ainda vai digerindo e contabilizando. O Jeromel jogou 5 minutos com o braço quebrado, com uma fratura no braço, gente. Olha se isso não é para entrar no histórico de uma conquista. Olha se isso não somatiza em jogos épicos que a gente lá na frente vai entender como determinantes de uma jornada do herói. Olhem o que aconteceu. Você tem o Vila expulso, você tem o Jeromel jogando fraturado, você tem jogadores jogando uma enormidade como o Fábio, Rodrigo Eli, JP Galvão, que eram contestados pela torcida. Na ausência do Diego Costa, do Pavon, o PP botando o jogo no bolso, os moleques decidindo. Foi um jogo que muitas vezes indica algo melhor ali na frente. Pelo menos é a sensação que eu tenho. O Grêmio seguiu em frente também, apresentou seus 2 novos reforços, né, o Edenilson e o Rafael Cabral. Estou muito curioso para saber se o Rafael Cabral não vai pegar essa vaga no Marquezinho, porque o frango que ele estava tomando no gol impedido, meu Deus, até agora tá difícil digerir, tá? Tá difícil, porque não pode, um goleiro da experiência dele, argentino, na Argentina, no contexto do jogo, depois do Grêmio se rasgar para fazer um gol, o cara tomar um peru daqueles. Que sorte! Os deuses estavam voltados para aquele estádio com as cores azul, preto e branco, porque impediram aquele gol. Porque se dependesse do Marquezinho. Então estou muito curioso para saber se o Rafael Cabral não vai pegar essa vaga. E o Edenilson... O Edenilson, ele deu uma entrevista para a Grêmio TV logo que chegou, dizendo que a família dele, né, o pai dele sempre simpatizou mais com o Grêmio, né? O Edenilson é de Porto Alegre, jogou no Caxias, inclusive, né, antes de chegar ao Corinthians, depois aí veio para o Inter, né? Aliás, ele teve um tempo lá fora, né? Gênova, Udinese e tal, agora Atlético Mineiro e voltou para o Grêmio. E aí ele falou assim, bom, eu sempre agi com respeito, né? E quando eu estava lá, eu não podia falar esse tipo de coisa, né? Mas a família é grande, eu tinha também uma parte colorada. Então, a família é colorada, tá tudo certo. Quando eu chego no Grêmio, aí eu cito que o meu pai simpatizava mais com o Grêmio, que era algo que eu não podia falar lá, mas agora eu posso. E ele tem familiares colorados. E ele fala, cara, se eu não tivesse respeito e sendo profissional durante esse tempo todo, jogou 6 temporadas pelo Inter, né? O Grêmio não teria me contratado. E é verdade. O Edenilson, aos 33 anos, que embora tenha construído uma identificação de mais de 300 jogos com a camisa do Inter, e sempre representou e foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro em determinado momento. Cara, ele estava jogando muita bola em algum momento. Ele nunca desrespeitou o Grêmio e sempre defendeu as suas cores. E agora vai defender as nossas.
E só que nesse período do Inter, mesmo com a identificação, ele não conquistou nenhum título. Então a gente sabe que o que marca um jogador é quando ele conquista. E tivemos grandes exemplos de jogadores que atuaram pelos dois. O Tinga talvez seja o maior, pelo respeito que ele tem das duas torcidas. Foi campeão no Grêmio, campeão no Inter. Mauro Galvão, campeão brasileiro aos 17 anos, em 1979, e aos 40 anos campeão na Copa do Brasil com o Grêmio. Caras que estão acima de qualquer rivalidade. Não sei se o Edenilson vai chegar nesse quilate, tomara que sim. Ele não foi campeão no Inter, tomara que seja no Grêmio. E não vai vestir a camisa 41 não, tá? Camisa 15. Vai ser engraçado. E aí, vocês ainda estão comemorando? Tá difícil de dormir ainda, gente. Eu tô ainda assistindo todos os programas. Sou gente como a gente. Tô assistindo todos os programas, tô revendo o gol, tô vendo as declarações do Renato. O Renato puxando os moleques ali, vocês viram, né? Na imagem da Comebol. Cola em mim que vocês vão enriquecer. Ele falou outra coisa, né? Ele falou assim, se vocês me escutarem, vocês vão ficar ricos. Foi o que ele falou para Natan Fernandes e Gustavo Nunes. Os dois meninos que curtem as coisas boas da vida, mas também resolvem dentro de campo. Como fazia também Renato Portaluppi, autor de um golaço na famosa primeira Batalha de La Plata, em 1983, no triangular semifinal daquela Libertadores, que sagrou o Grêmio campeão da América pela primeira vez. 1983, 2024. O mesmo personagem. Renato em campo, Renato agora no banco de reservas. Tem algo guardado pra gente aí. Escuta o que eu tô dizendo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!